Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. E chegamos ao último episódio do quadro de erros nos livros de Harry Potter. Já quero deixar o meu agradecimento a todo mundo que acompanhou esse quadro, que acompanha os vídeos do Caldeirão, que embarcam em cada proposta que eu trago aqui, cada nova ideia que eu venho abordar. Muito obrigado a todos vocês. Vamos finalizar mais um quadro e nos preparar para os próximos. O primeiro erro de Harry Potter e as Relíquias da Morte acontece bem no comecinho ali, quando o Harry se corta com uma xícara. E aí no livro é dito que ele simplesmente nunca aprendeu feitiços para curar ferimentos. Porém, no livro anterior, ele não só aprendeu o Episquei, como utilizou esse feitiço durante o treino de quadribol em uma aluna ali do time que tinha sido acertada pelo Ron sem querer. Então, ele havia aprendido feitiços de curar. Tudo bem, poderia não ter aprendido especificamente para curar cortes na mão, mas feitiço nenhum de curar não é verdade. O próximo erro que eu encontrei também é um desencontro de informações. Quando o Harry tá sozinho ali na Rua dos Alfeneiros, os Dursley já foram embora e tal, ele se lembra das vezes que ele ficava sozinho e aproveitava para usar o computador do Duda ou pegar guloseimas na geladeira. Porém, isso nunca aconteceu, nunca foi falado. O que foi falado anteriormente é que os Dursley tinham pavor de deixar ele sozinho, principalmente depois que ele começou a estudar em Hogwarts, porque eles tinham medo dele destruir a casa, fazer alguma coisa, não sei, na cabeça dos Dursley o Harry ia destruir, roubar tudo, sei lá. Tanto é que eles levam o Harry pro zoológico lá no primeiro livro, no aniversário do Duda, porque a senhora Fig não conseguiria ficar com ele, não tinha ninguém pra ficar com ele. Então, eles não cogitam em qualquer momento deixar o Harry sozinho. Eles levam o Harry junto. E nos outros livros, nunca aconteceu nenhum momento. A gente acompanha o Harry de Pedra Filosofal até Relíquias da Morte. Em Pedra Filosofal, ele vai no zoológico junto. Em Câmara Secreta, ele não fica sozinho. Ele é trancado lá no quarto, depois de acontecer, né, o acidente com o Dobby, de fazer magia e o Harry receber a culpa. Em Prisioneiro de Azkaban, ele foge ali, mas nunca fica sozinho. Nunca. Em Cálice de Fogo, ele vai lá pra casa dos Weasley pra ir pra Copa Mundial de Quadribol. Em Ordem da Fênix, ele fica sozinho, porque a Ordem da Fênix afasta os Dursley de lá, justamente em uma armadilha pra eles conseguirem resgatar o Harry. Só que tem um detalhe, o Harry tava trancado. O Harry tava trancado no quarto. Em Enigma do Príncipe, ele também não fica sozinho. Em Relíquias da Morte, ele fica sozinho só nesse momento, que é na hora que ele tá ali, que eles estão indo embora, deixando a casa. Então o Harry lembrar de momentos que ele ficou sozinho, onde ele brincou com o computador do Duda, comia guloseimas na geladeira, simplesmente vai em desencontro com as informações que a gente tem antes, principalmente a gente sabendo que os Dursley não deixavam ele sozinho por nada, que até levam ele junto ali pra ir pro zoológico. Enfim, então esse é mais um erro do livro. O próximo erro no livro Harry Potter e as Relíquias da Morte envolve data. É dito que o Harry teria que esperar 4 dias até poder usar magia, porque era quando ele atingiria a maioridade e perderia assim o rastreador. E isso acontece quando vão buscar o Harry lá e acontece a Batalha dos Sete Potter, certo? Onde o Olho Tonto morre, enfim. Naquele dia, o livro fala, faltavam 4 dias ainda para ele perder o rastreador, que era no aniversário dele. Quando o Harry chega na toca, é dito o seguinte: o choque de perder o Olho Tonto pairou sobre a casa nos dias que se seguiram. Ou seja, tem uma passagem de tempo ali, né? O Harry chega na toca, aí passa alguns dias. Então, logo abaixo, novamente, é dito que o Harry só perderia o rastreador em 4 dias, no dia 31 de julho. Só que eram 4 dias lá quando o Harry tava na Rua dos Alfeneiros. Ele saiu de lá, teve a Batalha dos Sete Potters, ele foi pra toca, passaram-se alguns dias, e então não deveriam ser mais apenas 4 dias. Mesmo que tivesse passado um dia apenas, que ele tivesse chegado ali depois da Batalha dos Sete Potters, ainda assim seriam 3 dias, não 4, né? Porque é dito isso de 4 dias novamente, já virou dia, já passou um dia. Então, tá aí mais um erro. O próximo erro tem a ver com o feitiço Fidelius. Quando Yaxley agarra
a Hermione, ali enquanto eles desaparatavam pra fora do Ministério da Magia, ela leva todo mundo pra Floresta do Deão, porque, né, justamente o Yaxley tinha agarrado no braço dela e tinha visto o número 12 do Largo Grimmauld. E a Hermione era uma das fiéis do segredo, já que depois que o Dumbledore morreu, todos a quem ele havia revelado o segredo tornaram-se fiéis. A Hermione era uma, o Ron era um, o Harry era um, enfim. Então, a Hermione acabou revelando a localização sem querer pro Yaxley. E por isso ela vai pra floresta, leva eles pra floresta pra despistar isso. Então, é dito que naquela altura, o Yaxley já deveria estar levando outros comensais da morte lá pro local com ele. Só que isso seria impossível de acontecer. O Yaxley não poderia revelar a localização lá do Largo Grimmauld, mesmo sabendo, mesmo a localização tendo sido revelada pra ele, porque ele só poderia falar isso se todos os fiéis do segredo morressem. Se o Harry morresse, a Hermione morresse, o Ron morresse, todos os outros membros da Ordem da Fênix que eram fiéis do segredo. O Yaxley não conseguiria revelar a localização dali. Ele poderia saber, unicamente ele poderia ir até lá, mas ele não conseguiria levar ninguém além dele. Então, isso é um erro. O nosso próximo erro não era um erro até sair Animais Fantásticos no cinema. Pois é. Enquanto Ted Tonks fugia ali com as outras pessoas, junto com o Dino Thomas, com os duendes, enfim, ele usa o feitiço convocatório Accio em um salmão pra pescar. Ele diz, Accio salmão. E o salmão vem ali, pula da água, e eles comem, fazem a refeição e tudo tranquilo. Porém, a própria autora J.K. Rowling confirmou que o feitiço Accio não funciona em seres vivos, somente em objetos inanimados. Que, se houver um objeto preso a um ser vivo, e esse objeto for convocado, ele pode trazer o ser vivo junto. Por exemplo, se você usar Accio nas roupas de uma pessoa, e a pessoa tá vestindo, vai trazer a pessoa junto. A mesma coisa com um ser vivo. Se o ser vivo tiver com alguma coisa ali e você fizer Accio, você no caso não, né, os bruxos ali na magia, fizer Accio, vai puxar, vai trazer junto, mas só o ser vivo, sem nada, não funciona. Além disso, o Harry também usa Accio em um sapo enquanto ele tá treinando ali. Inclusive no sapo do Neville ele usa Accio. Isso em Ordem da Fênix, no caso, né? Então essa informação que a J.K. Rowling trouxe depois com os filmes de Animais Fantásticos, ela acaba indo de desencontro. Uma possível explicação pra isso, mas que aí é uma interpretação minha, é que, porque essa pergunta surgiu, por que o Newt não usou Accio nas criaturas, né? Ao invés de sair procurando. E aí ela disse que não podia usar Accio nos seres vivos, explicou isso que eu expliquei, né, de poder puxar se tiver algum objeto no ser vivo ali. O que talvez aconteça, e por isso a J.K. Rowling falou que não funcionaria, é que, dependendo de como for, pode machucar o ser vivo, puxando ali. Porém, a gente vê em Animais Fantásticos acontecendo isso e ficando tudo bem. O Pelúcio, o Newt usa o Accio ali e ele tá cheio de joias ali no bolsinho dele, né? E aí ele, tanto na cena que vai puxando, as joias vão saindo e o Pelúcio vai vindo junto. Então assim, não machuca, entendeu? Não machuca. No caso, o Newt também, muito provavelmente, ele usa um feitiço convocatório ali, o Accio, quando o Jacob tá segurando o ovo de Okami, ele puxa ali o Jacob pra perto dele. Então assim, não mata, não machuca, não faz mal, entendeu? Mas talvez seja isso, não sei. Mas se não tem explicação oficial e a explicação da própria autora foi contra o que ela escreveu no livro, né? Então vamos considerar um erro. O próximo erro em Relíquias da Morte acontece quando Harry, Ron e Hermione estão na casa do Sr. Lovegood. O Xenofilho tá ali enrolando eles, né, pra ganhar tempo, e então ele acaba convocando os Comensais da Morte. Quando eles chegam na casa, a Hermione fala pro Harry tirar a capa de invisibilidade, já que o Xenofilhus Lovegood apoiava ele, então ele gostaria de ver o Harry. Aí ele tira a capa de invisibilidade e a Hermione pede a capa pra guardar na bolsinha, e ela guarda. Ok. Passado o tempo, os Comensais da Morte chegam, tem toda aquela confusão, e aí Hermione pede pro Harry dar a capa pra ela, porque ela iria usar no Ron pra ninguém ver o Ron ali, já que o Ron tava teoricamente doente com varíola de dragão, que era o vampiro do sótão que ficou lá, né, no lugar do Ron, então pra ninguém descobrir que o Ron tava junto com eles, cobrir o Ron com a capa de invisibilidade. O erro está onde? Ela pega a capa do Harry pra guardar, e depois ela pede a capa pro Harry, como se a capa tivesse com ele o tempo todo, entendeu? Isso é um erro nessa
parte. Um erro de continuidade. Depois do nosso trio heróico invadir Gringotts e fugir montados nas costas de um dragão, que eu acho isso assim... Cara, eu não sei se... A visão que eu tenho é que muitos fãs não têm noção da grandiosidade desse ato. Tipo, o mundo bruxo tava sob um regime autoritário, o Voldemort tinha tomado o Ministério da Magia, a cara do Harry tava estampada em tudo que é lugar como procurado, o indesejável número 1, Hermione procurada, e os caras simplesmente invadem Gringotts e fogem montados em um dragão, destruindo tudo ali. Cara, a grandiosidade de... Tanto que é isso que desencadeia a Batalha de Hogwarts. Esses são os acontecimentos que desencadeiam a Batalha de Hogwarts. Eu acho isso muito grandioso. Mas agora indo pro erro propriamente dito, né? Isso daqui era só uma falazada minha aqui. Depois que eles fogem, né? Eles pulam do dragão e tal. Eles estavam cheios de queimaduras e machucados. Porque lá no cofre, o feitiço que multiplicava os itens que eram tocados faziam com que esses itens queimassem também. Então eles estavam ali fervendo. E aí tem várias queimaduras, roupa chamuscada e tal. E aí quando eles chegam ali, né? Em terra firme, eles estão aplicando essência de dítamo neles e trocam de roupa, pegam roupas secas e tal. E aí depois disso acontecer, tem um trecho que fala que o Harry tava aplicando dítamo depois de se trocar em uma queimadura pelo buraco do jeans chamuscado. Tipo, um buraco que a queimadura abriu. Mas ele tinha acabado de trocar de roupa. Ele tinha acabado de trocar. Ele não tava usando as roupas chamuscadas. Ele tava usando roupas secas e que não estavam estragadas. E aí tem esse trecho dele colocando o dítamo ali pela brecha da queimadura da calça, mas ele já tinha trocado de roupa. O próximo erro acontece nessa mesma parte, assim, é uma sequência muito próxima uma da outra. Eles trocam de roupas, né, colocam roupas secas e tal, e aí o Harry acaba tendo a visão do Voldemort, aquela visão que o Voldemort tá matando todo mundo ali, que ele tá furioso, e que ele vê Hogwarts, vê o Voldemort pensando em Hogwarts, pensando sobre as Horcruxes e tal. E aí, quando o Harry acorda, ele retoma a consciência, é dito que ele se surpreendeu de ainda estar molhado até os ossos. Mas tipo, ele já tava seco, ele já tinha trocado de roupa, já tava com roupinha seca, tudo tranquilo. Só que novamente, parece que esse detalhe escapou ali na hora, sabe? Porque é dito que ele se surpreendeu de estar todo molhado. Esse próximo erro aqui é muito mais um detalhe de atenção ao período histórico das coisas do que qualquer outra coisa. No diadema de Ravenclaw é gravada a frase: "O espírito sem limites é o maior tesouro do homem". E essa frase está em inglês, certo? No inglês moderno, inglês que é falado hoje em dia. Porém, o diadema tinha mais de 1000 anos, e o inglês falado e escrito naquela época era completamente diferente do tempo em que se passa a história. O inglês que é chamado de inglês moderno só começou a ser falado, estruturado no ano de 1500, e o diadema data de antes do ano 1000 ali, 900, finalzinho do século 10 ali, sabe? 992, 993. Então devia ser um inglês diferente que estaria ali. Até faria mais sentido porque eles tentariam ler ali ou encontrar uma certa dificuldade, ver que a língua era um pouco diferente, apesar de ter uma semelhança ou outra, claro, porque, né, foi a língua que foi mudando e se adaptando. Seria legal ver se fosse assim, se seguisse realmente a data em que o objeto foi feito e a frase gravada. É um detalhezinho bobo que não muda nada? Mas a proposta desse vídeo é encontrar os erros. O próximo erro acontece quando o Harry, o Ron e a Hermione vão pra Casa dos Gritos pra encontrar o Voldemort, pra tentar chegar até o Voldemort, e aí é dito que eles precisam engatinhar, porque cresceram, e o túnel ali do Salgueiro Lutador já não comporta mais eles como era no terceiro ano. Porém, no terceiro ano, se vocês bem se lembram, tinham adultos passando por ali, e eles não precisaram engatinhar. É dito que eles se curvam um pouco ali, ficam um pouco curvados porque o teto era baixo, mas não a ponto de engatinhar. Então assim, o que o Harry, o Ron e a Hermione comeram pra crescer tanto a ponto de ficar maior que o Lupin, que o Snape, que o Sirius, e ter que entrar engatinhando no túnel que antes não tinha que acontecer, sabe? O próximo erro desse livro acontece quando o Harry tá vendo as lembranças do Snape. E aí tá no momento ali que a Petúnia e a Lilian estão na plataforma 9 3/4, e aí é dito que a Lilian tá segurando a mão da Petúnia, e aí a Petúnia puxa a mão, enquanto ela tá falando, puxa com tudo a mão dela. Pois bem, e aí depois, bem pouquinho depois, é dito que ela puxa a mão ali, né? Não tá falando que ela puxou a mão novamente, é como se ela tivesse puxado a mão só uma vez, mas ela já tinha puxado, entendeu? Ela já tinha puxado e xingado a Lilian ali, que não queria ir pra uma escola de aberrações, sabe? Então tem esse erro aí de repetição. Esse próximo erro aqui acontece quando o Harry tá conversando com o Dumbledore ali no limbo. O diretor fala que ele pegou a capa da invisibilidade com o Tiago emprestada alguns dias antes da morte dos Potter, porque ele queria estudar a capa ali, enfim, né? Porém, na carta que a Lilian
Lilian manda pro Sirius falando sobre o aniversário do Harry, como tinha sido, ela fala que o Tiago estava entediado porque o Dumbledore ainda estava com a capa dele. Só que o aniversário do Harry é em julho, 31 de julho, e o Tiago e a Lilian foram mortos no dia 31 de outubro. Se o Dumbledore pegou a capa emprestada alguns dias antes da morte do Tiago, você entende que ali, né, tipo assim, pô, uma semana, 5 dias, uns dias antes ali, ele pegou, sabe? Mas 3 meses antes, a Lilian fala que o Dumbledore já tava com a capa. E o último erro do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte, esse não teve muitos, não. Teve livro que teve bastante erro, né? Teve bastante errinho, mas esse não teve muitos, não. Quando o Harry vai até o escritório do Dumbledore pra levar as lembranças do Snape, a batalha tava pausada, né? O Voldemort tinha ordenado que as forças dele se retirassem do castelo e tal, e que as pessoas dessem fim dignos aos seus mortos. E aí, quando o Harry vai entrar no escritório do diretor, a gárgula está normal, a gárgula que dá a entrada, né? Ela está normal, completamente normal. Depois que o Harry se entrega ao Voldemort, e aí ele volta, e a batalha recomeça, e essa parte da batalha é muito importante lembrar que acontece só ali no grande salão, ela não acontece em outros lugares do castelo, porque quando o Voldemort volta ali, trazendo o corpo o Hagrid trazendo o corpo do Harry e tal, a confusão começa toda quando o Harry meio que desaparece, o corpo do Harry desaparece, e então eles estão lutando ali no grande salão. A luta se concentra naquele local. Pois muito que bem, depois que tudo acaba, né, beleza, o Harry derrotou o Voldemort e tal, ele vai lá pro escritório do Dumbledore pra falar com o retrato do diretor. E aí, quando ele chega, é dito que a gárgula tá caída, que ela tinha sido atingida, sabe? Mas não tinha como ela ter sido atingida, porque quando o Harry vai levar as lembranças do Snape pra penseira, a batalha tá parada. O Voldemort já tinha ordenado que as forças dele se retirassem, certo? Depois, o Harry vai, se entrega na floresta, eles voltam, e aí a batalha recomeça lá no grande salão. E aí, depois de tudo, o Harry vai e volta lá pro escritório do Dumbledore, e a gárgula tá atingida. Só que, como ela foi atingida, se a batalha tava pausada, quando o Harry foi lá ver, ela tava inteira, e quando o Harry voltou, foi depois de derrotar o Voldemort, e essa luta toda só aconteceu no grande salão. Então, é um erro. Então é isso, meus bruxos. Me conta aqui embaixo se você percebeu algum outro erro no livro Harry Potter e as Relíquias da Morte que eu deixei de falar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que você tenha gostado desse quadro. Muito obrigado por ter acompanhado. A gente se vê num próximo episódio e mal feito, feito.